Olá, caros ouvintes da Rádio CTP. Bem-vindos a mais um estudo do Crescendo em Cristo. Eu sou o pastor Adevair Negre Chus, da congregação Ebenezer do Campo Limpo, no estado de São Paulo, também pastor capelão do Colégio Concórdia, aqui da cidade. Hoje eu convido vocês a nós estudarmos o capítulo de número 22 do livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro que trata a respeito do ofício sacerdotal. É um livro que traz ordenanças de como se conduzir as ofertas, o culto e tudo mais que está envolvido no trabalho dos sacerdotes. É importante lembrar antes da leitura que essas ordens de Deus foram dadas ao povo de Israel enquanto esse povo ainda estava no deserto. Aqui tem uma imagem de como era mais ou menos que o povo se organizou no deserto em volta do tabernáculo, em volta da tenda sagrada. E esse povo, então, à medida que os anos iam passando, Moisés recebeu revelações de Deus, as quais ele registrou, e assim ele ensinou ao povo. Mas aqui especificamente, Deus pede que Moisés fale a Arão e seus filhos, ou seja, os sacerdotes, para que eles pudessem oferecer o culto a Deus da maneira correta, como Deus gostaria de ser cultuado. Convido então os irmãos a fazerem a leitura bíblica de Levítico 22, me acompanhar nessa leitura. A leitura estará passando aqui também, e o texto utilizado é o texto da Nova Tradução na linguagem de hoje. É uma linguagem mais fácil de ser entendida, mais acessível, mais próximo da nossa realidade, mas nada impede que cada irmão se utilize da sua Bíblia preferida, com a sua tradução preferida. Nada impede. Então, o texto aqui, a tradução da SBB, Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: Tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Esta lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Abraão que tiver uma doença contagiosa de pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado numa pessoa impura. Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os descendentes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecados e morrerão. Eu sou o Senhor, e eu os dediquei a mim. Somente os sacerdotes e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for uma viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais, como no tempo de sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros da sua família têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta, mais 1/5.
Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, elas serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar um sacrifício ao Senhor Deus, um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro, um carneiro, um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, ou uma ovelha, ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlcera, sarna ou outra doença da pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneiro com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições, para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse a Moisés: quando nascer um bezerro, um carneiro ou um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. Do 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia, para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito do sacrifício, a fim de que eu os aceite. Comam as ofertas toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Isso é uma leitura extensa, mas é uma leitura muito importante porque fala dos deveres do sacerdote e convida os sacerdotes a examinarem a si próprio antes de comerem a carne que tinha sido oferecida. Conclama os sacerdotes a não comerem daquela carne de forma impura. E como isso é importante? Se pensarmos em nós mesmos como um reino de sacerdotes, como o próprio Paulo nos diz, nós poderíamos usar essa metáfora para falarmos a respeito da Santa Ceia do Senhor. Quantas pessoas comem de forma impura sem examinar a si mesmo? E não estou falando aqui de cerimônias externas, de limpeza corporal, mas estou falando de limpeza espiritual. Aquele que não examina a si próprio, não entende o que está acontecendo, está impuro para participar desse sacramento. Verdadeiramente puro e digno desse sacramento são aquelas pessoas que sabem examinar-se a si mesmo e têm fé nessas palavras, nas palavras de Cristo dado e derramado, que na verdade é o próprio sacrifício dado por nós. Cristo veio ao mundo e se tornou o sacrifício. E nós, ao comê-lo, deveremos fazê-lo de forma pura.
Isso não significa de forma alguma que podemos ir até Ele sem pecados. Isso é impossível, somos seres humanos. Mas significa que devemos ir à Santa Ceia com os nossos pecados, mas em arrependimento sincero e com confiança nas palavras dado e derramado em favor de nós para o perdão dos pecados. Então, essa é a pureza de todos nós. Então, aquela pureza que o livro de Levítico nos mostra a respeito dos sacerdotes que conduziam e comiam das ofertas que eram trazidas ao altar de Deus, comiam parte dela, também se aplica a nós como uma forma de pureza para participar do grande e maior sacrifício de todos, que foi o sacrifício feito por Cristo na cruz em nosso favor. Aqui nós, então, temos que destacar alguns versículos também, além desses versículos iniciais, onde o livro de Levítico chama os sacerdotes à pureza também, a purificar-se a si mesmo e assim participar de forma digna. Deus diz outras frases importantes, como nós lemos aqui no versículo 9. Eu sou o Senhor que os santifica. Olha que versículo importante, que fala fundamental de Deus. Eu sou o Senhor que os santifica. O que isso quer dizer? A gente ouve pessoas que pensam, que falam que nós somos capazes de santificar a nós mesmos através das nossas ações. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que Deus é quem nos santifica. Ele é o autor da santificação. Nós somos os sujeitos que recebem essa santificação a partir da ação de Deus em nossa vida, a partir daquilo que Cristo fez por nós, a partir do preço que Cristo pagou pelos resgates de cada ser humano pecador, pagando o preço pelos nossos pecados, o preço que nós, seres humanos, deveríamos pagar. Então nós é que somos santificados por Deus. Isso significa que a partir disso não teremos mais pecado? De forma nenhuma. Continuamos errando, continuamos pecadores, mas continuamos ao mesmo tempo sendo perdoados continuamente pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Então esse é um santificar diário, contínuo, uma ação de Deus presente em nossa vida. Continuando também os versículos 17 até o versículo de número 25, falam a respeito da condição dos animais do sacrifício. Um animal deveria ser um animal sem mancha, sem defeito, sem mácula, um animal íntegro. Esse animal não poderia ter nenhum tipo de doença, nem de pele, nem qualquer outra. Esse animal deveria ser perfeito para que ele pudesse tirar os pecados. Olha só que paralelo lindo com a morte de Cristo na cruz. Cristo era o ser humano sem defeito, o sacrifício perfeito de Deus, o sacrifício definitivo, que foi colocado na cruz, foi morto para que os pecados da humanidade fossem perdoados de uma vez por todas, de uma vez por todas, para que esse sacrifício não precisasse ser repetido. Então, esse animal simbolizava ou apontava para o sacrifício do próprio Jesus, que seria esse sacrifício definitivo. E aqui, na continuação, versículos 28 a 33, traz uma curiosidade, onde fala a respeito do nosso trato para com os animais, principalmente os animais recém-nascidos. Não se sabe ou não se tem uma definição muito clara do que queria dizer, mas provavelmente fala a respeito do cuidado humanizado com os animais que seriam sacrificados, assim como em outro momento se diz para não cozinhar a cria no leite da própria mãe. Quer dizer, Deus tem uma preocupação com a sua criação, com o cuidado, com o tratamento digno com os animais que seriam oferecidos em sacrifício e em ofertas a Ele próprio. Então Ele não quer que façamos as coisas de qualquer jeito, mas Ele tem uma preocupação sincera com aquilo que lhe seria apresentado. Então Deus, ao falar de tudo isso, lembra as nossas ofertas também. A nossa oferta deve ser uma oferta de gratidão e uma oferta digna, uma oferta pura, com um coração sincero. Deus
não quer aquilo que sobra, Deus não quer que seja de qualquer jeito, mas que as nossas ofertas também sejam apresentadas com o coração agradecido, reconhecendo que Ele se entregou por nós, reconhecendo que toda ação de santificação na nossa vida parte dele e que as nossas ações aqui na terra são apenas um reflexo daquilo que Deus já conquistou, já fez por cada um de nós. Obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento, que Deus abençoe essas palavras em vossos corações, continue no vosso estudo bíblico e que Deus possa conceder entendimento a cada um de vocês e a cada dia possam crescer em conhecimento e sabedoria bíblico para a salvação. Grande abraço e até a próxima.